Olha, sinceramente, eu não trabalho com a hipótese de atentado terrorista, não. Eu, até pelo que eu já recebi de, né, uma aluna nossa lá do Nenon que tem parentes no Líbano, que se ouviu na região aviões militares que teriam passado por cima da cidade um pouco antes da primeira grande explosão, né, da primeira explosão. O que a gente viu nesses vídeos, o que levou muitos a acharem que é fábrica de fogos de artifício, munição sob uma temperatura muito alta provocam esse tipo de parecer fogos. E essa imagem, né, dessa explosão gigantesca, como um correspondente americano falou um pouco depois que ela ocorreu, ele disse: eu cobri Tora Bora. Tora Bora é a região do Afeganistão quando os americanos estavam perseguindo Bin Laden ainda no Afeganistão, e que os americanos soltaram, né, a sua maior bomba convencional, que provoca uma explosão gigantesca. E esse correspondente americano disse: foi muito maior. Tanto que eu pensei que fosse, num primeiro momento, um terremoto aqui em Beirute. Portanto, o que eu acredito é que a aviação israelense atacou um depósito de munição do grupo Hezbollah no porto de Beirute, e que levou a essa explosão gigantesca que os vídeos também mostram. Professor Gunter, o Eduardo Castro vai conversar com o senhor também. Uma informação que acaba de chegar pela rede OTV, que é do Líbano, dizendo que o diretor-geral da alfândega, Badri Daher, disse que uma ala, eles chamam aqui de ala química, explodiu no porto de Beirute. Ele disse que as áreas estão muito danificadas e não se pode dizer que todo o porto foi destruído, mas que o certo é que uma ala química, segundo ele, aqui uma região, ou seja, com depósitos de material inflamável, explodiu. Essa é a primeira informação de uma autoridade libanesa que não seja o ministro da Saúde que nós estamos recebendo, aqui do diretor-geral da alfândega, Badri Daher. Eu continuo aqui a busca de mais informações. Bate com aquilo que eu levantava a vocês, né, da cor da fumaça, né? Essa fumaça exatamente ela demonstra que você tinha produtos químicos ali e que esses produtos químicos davam essa tonalidade a essa fumaça, a esse núcleo de fumaça, né? Informação ainda preliminar, o Eduardo trazia aqui, porque não deixa claro se foi como a gente tem ouvido aqui. O que ocasionou... O que ocasionou não diz. Ele diz apenas que houve uma explosão e era num depósito de produtos químicos, que evidencia e justifica essa cor da fumaça, como o Nelson já trazia aqui desde o início dessa cobertura, já levantava essa possibilidade. E a gente segue trazendo também os aspectos, repercutindo as informações em relação a esse assunto, e eu chamo o professor de volta para essa conversa para falar... Tá aí, só claro. Me permite interromper mais uma vez, que acaba de chegar também por meio ainda do Twitter dessa emissora OTV de Beirute. O presidente da República, o general Michel Aoun, acompanhou os detalhes dessa explosão ocorrida no porto de Beirute e deu instruções a todas as Forças Armadas para trabalhar para lidar com as repercussões e patrulhar os distritos afetados da capital e subúrbios para controlar a segurança. O Líbano tenta entender a tragédia que se abateu sobre a capital Beirute após 2 explosões em um armazém do porto da cidade. Dezenas de pessoas morreram e milhares ficaram feridas. Uma explosão que destruiu metade de Beirute como se fosse uma bomba atômica, caindo no meio da capital. É um grande desastre. É um revés que Beirute não conheceu nem no auge da guerra civil. Um porta-voz do governo disse que o primeiro-ministro Hassan Diab chamou o episódio de inaceitável. É inadmissível que um carregamento de nitrato de amônio, estimado em 2.750 toneladas, estivesse em um armazém há 6 anos, sem medidas preventivas. O nitrato de amônio é um fertilizante químico e também um componente de explosivos.
O Conselho de Alta Defesa recomendou ao governo decretar estado de emergência pelas próximas 2 semanas na cidade de Beirute. Durante este período, um poder militar supremo vai se encarregar de todas as prerrogativas de segurança. O governo vai realizar uma reunião de urgência nesta quarta-feira. Uou! O presidente A1 também pediu que se prestasse os primeiros socorros aos feridos, às custas do Ministério da Saúde, e também que se abrigassem as famílias que fossem eventualmente deslocadas como resultados de danos maciços à propriedade. Primeira repercussão que nos chega também do presidente do Líbano, general Michel Aoun, mas ele também não fala em causas, nem levanta hipóteses. Fala de segurança, né, Eduardo? Ele deixa bem claro nesse primeiro momento que a segurança precisa ser reforçada e todos devem estar preparados, né? Solicita aqui, dá instruções às Forças Armadas para trabalhar, para lidar com as repercussões da grande explosão, patrulhar os distritos afetados da capital e subúrbios para controlar a segurança. Professor Gunter, o que leva a crer que a Armada de Israel possa ter feito esse ataque? Porque a gente teve, eu vou contextualizar aqui para o senhor, uma informação que nós tivemos mais cedo com um advogado libanês que conversava com o irmão dele no momento da explosão, e ele disse que o Hezbollah estaria exatamente, antes de a gente conversar, professor, veja que algumas coisas começam a bater. Antes de a gente conversar, ele dizia naquela oportunidade que o Hezbollah estava descarregando armas pesadíssimas no porto de Beirute. Israel poderia ter feito esse tipo de operação, se fez? Não só pode, como tem toda a capacidade de fazer isso. Na verdade, o governo israelense vem seguindo tudo que ele consegue fazer a transferência de equipamento militar que o governo iraniano faz para o Hezbollah. Nos últimos anos, e tem se intensificado nos últimos meses, os ataques israelenses dentro da Síria têm sido muito grandes. A aviação israelense tem essa capacidade. Agora, só um ponto que aí me chamou a atenção, não que não possa ser verdade uma explosão de um depósito químico, mas primeiro teria que ter um depósito muito grande para fazer esse tipo de explosão. Segundo, se for mesmo um depósito de produtos químicos, há uma falha muito grande aí de não se retirar a população, né? Porque se é um produto químico, isso pode causar problemas de saúde pública. Então, a primeira coisa deveria ser o quê? Você retirar a população da região ao redor. E olha que eu, infelizmente, não conheço pessoalmente ali, né, a região, muito menos Beirute, mas pelo que eu já vi, está no centro, né, da cidade. Até pelas imagens você percebe a quantidade de prédios ao redor.
Então não houve nenhum movimento de evacuação da população diante de uma explosão de um depósito de produtos químicos, não tanto quanto estranho. Além do mais, admitir que há ou que haveria um depósito de armas do Hezbollah em pleno porto controlado pelo governo libanês seria o governo libanês dar guarida a esse tipo de operação, o que colocaria esse governo numa situação muito complicada de ter que explicar nacionalmente e internacionalmente esse tipo de operação ocorrendo sob sua vigilância. Então, sem dúvida alguma, como sempre nessa região, tudo envolto a muitas questões obscuras, a muitas versões, e que vamos ouvir ainda posições bastante contrárias sobre o que ocorreu. Mas, sem dúvida alguma, foi uma explosão como poucas vezes eu já vi em filme.